Fresh beat is right on time. Fala turma, beleza? Tudo bem com vocês? Turma, hoje o vídeo é um vídeo muito breve aí, ó. Somente para passar a situação dessa lixadeira aqui, ó, por nome de Menegote. Galera, é o seguinte, recentemente fizemos a aquisição dessa ferramenta. Não fiz vídeo, não gravei vídeo mostrando feedback do que eu achava dela à primeira vista, né? Então essa daqui é uma lixadeira nova no mercado, pelo menos para mim ela é nova. Menegote, todo mundo, quem conhece de ferramentas sabe que Menegote ela é muito conhecida e respeitada em questão das ferramentas, né, bitorneiras, ou seja, para construção civil. A bitorneira Menegote, ela é líder, né, praticamente aí no mundo das bitorneiras, né? E lixadeira para mim foi novidade. Ela tem um preço muito acessível, muito inferior a outras lixadeiras. Essa aqui é uma lixadeira de 9 polegadas, uma lixadeira grande, né? Então ela comporta aí disco de 9 polegadas com furação 7/8, certo? Não fiz o vídeo mostrando para vocês, assim como eu fiz o vídeo da nossa parafusadeira Black Tools aí, que tá super, digamos assim, respondendo ao que esperava. Enfim, fizemos o feedback e tudo mais, né? Demos a nossa opinião aí verídica do que achamos dessa ferramenta aqui, a parafusadeira da Black Tools, e fizemos a aquisição dessa ferramenta aqui também, a lixadeira Menegote, mas aqui eu não fiz vídeo algum. Eu tô passando aqui agora para mostrar para vocês apenas uma situação que eu achei um tanto quanto estranho. Que é sobre o peão aqui dela, né? O eixo dela aqui, né? Final de semana fui fazer um serviço com ela e eu tava em cima de um andaime e solicitei pro rapaz que estava com a gente que ele trocasse o disco para mim, que fizesse a substituição. Desci a ferramenta, né? Lá no chão, ele fez a substituição do disco e eu senti que a lixadeira deu um tranco, tipo assim, o perfil ele trancou e fez um barulho como se tivesse o peão correndo, né? O eixo correndo dentro do disco, né? Como se o disco não tivesse sido apertado. Mas eu fui conferir, o disco estava apertado. Gente, beleza, até então eu não entendi. Aí beleza, desci do andame, terminei o serviço. E lá em cima do andame, ela fez 2 vezes a mesma situação. E aí eu presenciei que ela patinou. Ela fez um barulho tipo que ferro com ferro, sabe? Quando não dá aderência, sabe? Aquele barulho de engrenagem quando tá roçando. Beleza. E eu falei, ó, tá estranho, será que já tá estragando, né? E a princípio, quando eu fiz a aquisição dela, que ela chegou, uma coisa que eu reparei foi que ela tinha um jogo. Inclusive o jogo tava maior que esse aqui, quando ela chegou. Aí, ó, esse jogo até diminuiu agora que eu abri. Eu não mexi em nada. Eu não sei se foi mal posicionado ou o que foi. Beleza. Fui conferir hoje, que eu fui de lançamento de novo, né? Hoje é segunda-feira. E aí eu percebi que só tinha 2 parafusos desse segurando a peça aqui. Só os 2 da frente aqui. E automaticamente eu vou até com uma mão aqui só tentar encostar eles, ó. E aí eles estavam mais ou menos assim, eles não estavam encostados, eles estavam meio folgado. E a ferramenta tava fazendo esse jogo aqui, ó. Ó, a base, tá vendo? Levantando a base aqui da cabeça dela. Mas aí, tipo assim, até entanto eu não tinha presenciado nem percebido isso, né? Fui ver hoje que eu tirei o chapéu dela, né? Desmontei o chapéu, falei, eu vou ver o que tá acontecendo com essa lixadeira, porque a lixadeira nova tá patinando e não é o disco. Falei, será que já deu negativa já na nossa expectativa da lixadeira? Beleza, gente, enfim, presenciei que tá faltando esses 2 parafusos aqui. Agora, no dia que ela chegou, eu não sei se tinha, ou se caiu depois. Enfim, na hora que eu desmontei o chapéu, ela tava desse modelo aqui, ó, só com os 2 parafusos da frente, sem os 2 parafusos aqui da parte inferior. E aí, automaticamente ela dando esse jogo, ó, ela dando esse jogo, é muito provável que a engrenagem que vem do motor aqui e transfere a força aqui pro eixo, ela dá uma roçadinha. E justamente por causa disso, ó. E aí beleza. E fiquei indignado, será que eu não presenciei que faltou esse parafuso ou esses parafusos caíram com o uso da ferramenta? A ferramenta é nova, só tá suja mesmo. A ferramenta é nova, como você pode observar, é 0 praticamente. Pode observar o cabeçote dela aqui, ó, não tem sinal quase de uso, nova. Beleza, fui lá, fiz a aquisição do parafuso. Infelizmente não achei do mesmo, mas ele é um pouco mais cabeçudo que o que tá aqui, o original dela, que é o que tá instalado aqui já, ó. Se a câmera focar, vocês observar, ó, o que tá aqui nela, ele é um pouco menor do que o que a gente encontramos, né? O que tá nela aqui, ó,
ele é um pouco menos cabeçudinho, vocês podem observar. Esse aqui é mais cabeçudinho um pouco, ó. Esse parafusinho que nós compramos aqui. E eu já comprei 4, né? Já que eu vou substituir os 4, né? Então comprei 4 unidades dele. Ele é um pouquinho maior do que esse daqui, a cabeça apenas, mas a rosca e o diâmetro dele, o comprimento é a mesma coisa. Então eu vou estar substituindo, vou estar usando a ferramenta novamente. E depois, se ela vier a dar problema novamente, eu vou fazer um outro vídeo para vocês, dando realmente feedback e dando a minha confirmação que a ferramenta não é apta para trabalho, ela não aguenta trabalho. Essa ferramenta eu usei ela muito pouco mesmo, só cortei perfil de tubo e perfilzinho metalão. Aí o dia que ela foi cortar 3/3, que foi sábado, e soltar uma estruturinha lá de 3 tesourinhas, ela fez essa graça. Mas aí eu suspeito que foi isso aqui, ó, devido a ela fazer esse jogo aqui, ó. E aí ela fazer isso aqui e ela estando em funcionamento, eu acredito que ela deu uma patinada. E como realmente a hora que eu abri aqui, ela tem um sinal ali de que desgastou um pouquinho a engrenagem mesmo. Que o barulho que eu ouvi não foi barulho de disco passando direto. Ela tinha um pouquinho tinha uma plaquinha bem pequenininha de um desgaste dessa engrenagemzinha aqui, ó. Que ela aparentemente, ela tá um pouquinho marcada. Pouca coisa, mas tá. Como vocês podem observar, ela tá pouquinha coisa marcada. Mas não que tenha desgastado muita coisa dela, a ponto dela fazer aquele barulho todo. Então eu acho que devido a ela fazer esse jogo aqui, por não estar bem fixo aqui na base dela aqui, ela pode ter feito essa graça. Porque a engrenagem aqui, ela não tá com sinal de gás, essa outra engrenagem aqui, ó. Ela tá com uma aparência muito boa. Então eu acredito que não seja isso, né? Mas beleza, vou estar instalando aqui. Vou estar voltando a trabalhar com ela, né? Vou pôr ela para trabalhar já, que eu tenho que cortar uns perfis ali de um serviço que eu tô fazendo. E também tô gravando para vocês o conteúdo dele. E se ela vier a novamente fazer graça, eu vou estar soltando mais um vídeo para vocês aí. E realmente, chegando à conclusão minha, que eu me preocupei, devido a ela ser mais barata que as outras, e ter tão pouco tempo de uso, e ela ter feito o que ela fez, eu me preocupei. Falei, mas gente, será que o investimento já não foi bom? Já vou perder o investimento, né, da ferramenta? Porque a gente fica chateado quando a gente perde, né? Querendo ou não, quando estraga alguma coisa, ainda mais que é de um uso de trabalho da gente, acho que ninguém fica feliz, né? E eu não vou mentir não, já fiquei meio assim com o pé atrás devido à situação desses parafusos aqui, né? Então é isso aí, né? Agora eu vou até as arruelinhas eu comprei nova, pode ver, ó, as arruelinhas de pressão, ó, comprei nova. Então eu vou substituir os 4 parafusos logo, para ficar os 4 padrão, porque tá faltando só esses 2 de trás aqui, esse ali e esse aqui. E então eu falei, já vou trocar os 4 logo, já que eu abri aqui a peça, eu vou punhar os 4 tudo padrãozinho, né? E já vou deixar esses que vem original dele de fora. Vou estar apertando aqui agora. E como eu falei para vocês, eu vou estar vendo se de repente ela, caso venha fazer graça novamente e fazer aquele barulho de engrenagem roçando que eu falei para vocês, que eu presenciei que ela fez. Ainda bem que foi na minha mão, né? Então assim, foi na minha mão, eu tava cortando lá, eu presenciei, já parei para dar uma olhada nela e já peguei a outra lixadeira nossa para trabalhar e já encostei essa daqui, né? Falei, final de semana ou segunda-feira eu já abro ela e vejo, né? É isso aí, só encostei aqui, agora eu vou terminar de fazer o torque nela na mão mesmo, apertar bem e já vou pegar, montar o chapéu dela aqui novamente e já vou estar testando ela aí. Turma, já fiz o torque aqui na mão mesmo, apertei na mão para dar a pressão das arruelinhas. Eu não gosto de apertar com a parafusadeira, porque a parafusadeira também nem tem força para isso. Ela é somente para realmente parafusar, ela não é para dar torque. Como o nome já diz, parafusadeira, né? Ela é somente para encostar, ela não dá torque nos parafusos. Então acabei de dar o torque nos parafusos aqui com a própria Phillips, né? Prendeu bem. E outra coisa que eu presenciei, nessa remoção que eu fiz aqui, o jogo que ela veio de início, que eu reparei, diminuiu, nossa, demais, que ela dava um jogo muito grande nesse eixo aqui. Ficou tipo assim, igual uma outra amarelinha que tem no mercado aí, que muitas pessoas conhecem já, né? Que ela realmente tem um joguinho, a lixadeira, né? Isso aqui é normal dela ter esse joguinho pequeno, mas essa daqui tinha demais, gente. Demais, demais, demais mesmo. O jogo dela era muito grande, dava um soquinho assim, sabe? E agora depois que eu abria, ela parece que até ficou mais justa a engrenagem, ó. Então pode ser, agora analisando aqui que eu apertei os 4 parafusos, o jogo que ela dava, que eu reparei de início, ela estava presa só com os 2 parafusos da frente, os de trás já não tinha vindo e eu não presenciei. Pode ser,
porque ela tinha um jogo muito grande nesse peão dela aqui, ó. No eixo dela aqui, né? O eixo dela tinha um jogo muito grande. Ela dava quase, sei lá, mais de meio centímetro de diferença de jogo, assim, sabe? De mais de 5 milímetros de jogo ela dava pra frente e pra trás, entendeu? Então pode ser que através disso eu não tenha reparado que ela tava sem esses dois parafusos de trás. Pode ser que tenha acontecido isso, né? Não vou garantir que sim nem que não, mas pela lógica eu acho que sim, gente, porque agora que eu apertei aqui, ó, diminuiu demais. O jogo disso aqui era muito grande, ó. Era muito grande, né, o jogo que ela tinha nesse eixo dela. Eu reparei isso de início, mas não demorou porque eu falei, se não vinha dar problema, tá lindo, né? Que é uma lixadeira nova, marca nova, né? A gente vamos testar e não conhece esse nome no mercado com Menegote, que ela é nome, né? E digamos assim, referência nas bitorneiras, e para lixadeira é algo novo, né? Mas já fiz o torque aqui, gente, e eu reparei isso. Então só para dar um feedback para vocês, de repente caso vocês venham passar a mesma situação que eu. E quem já adquiriu uma ferramenta dessa daqui, lixadeira, 200 watts de potência, 220 volts a alimentação de energia dela, e reparou que ela veio sem esse parafuso, comenta aí, compartilha com a gente a opinião de vocês, porque eu realmente juro para vocês, eu não reparei se esses dois parafusos de trás veio faltando. Pode ser que venha, né? Porque tudo é falho. Se for montado por máquina, há falhas. Se for montado por humano, há falhas também. Então eu acredito que não veio esses dois parafusos de trás aqui. Eu acho que veio só os dois da frente, porque não tem sentido algum esses parafusos se soltarem, ainda mais utilizando roelas de pressão. E outra, a lixadeira ela não foi tão utilizada a ponto desses parafusos soltarem assim também. Então eu acho que realmente eles não veio, e pode ser que o jogo maior que ela tinha aqui nesse eixo que eu tinha presenciado de início, que eu falei para vocês quando eu gravei o vídeo, deve ser em circunstâncias desse ocorrido, de não ter vindo os dois parafusos da parte de trás. Mas é isso aí, galera, é só para compartilhar com vocês aí mesmo. Caso vocês tenham passado por isso ou já passou, só dá um alô pra gente aí, que a gente conversa, troca uma ideia. E pode ser que de repente também tenha vindo faltando a de vocês aí, né? Quem tem essa ferramenta aí, dá um alô pra gente. Se veio faltando também, comenta aí se veio faltando também esse parafuso, ou se não veio, ou se vocês presenciaram a mesma coisa que eu do jogo, né? Do eixo aqui também, que aqui diminuiu muito agora que eu coloquei os 4 parafusos e deu o torque com a mão aqui, né? Então é isso aí, vou montar o chapéu aqui agora no local e já vou tá pegando e botando ela para trabalhar. Deixa eu ver que ela tem uma posiçãozinha aqui, bem aqui. Então já vou pegar e tá colocando ela para trabalhar aí, porque como eu falei para vocês, eu acho que ninguém gosta de estar investindo numa ferramenta e essa ferramenta vir dar problema tão cedo, né? Eu acho que ninguém. E é isso aí. O chapéu tá posicionado. Agora eu vou já tá instalando aqui o disco. Bora lá agora fazer o test drive, ver se o barulho que a gente presenciou de início ele para, né? Não é normal chegar ao ponto desse aí, né? E eu acho que essa marca eles não iriam vacilar tanto, ainda mais na parte da engrenagem, porque eles são referência em bitorneiros, e bitorneiro tem cremalheira, né? E usa-se engrenagens, né? Então eu acho que eles não pecariam tanto a ponto de vacilar na parte da engrenagem, eu falei pra vocês. Eu acho que o único erro que deve ter vindo faltando mesmo, não tô afirmando, foi os dois parafusos de trás que eu mostrei pra vocês aí. E agora nós vamos fazer a utilização dela ali, ver se ela vai continuar com o barulho de engrenagem patinando, que eu falei pra vocês que foi o diagnóstico que eu tive a princípio, né, antes de abrir ela. E se ela continuar, gente, eu já não sei mais o que fazer, mas eu acho que não. Eu acho que ela só fez esse barulho de engrenagem patinando porque ela tava com os dois parafusos da frente apenas segurando. E automaticamente ela com os dois parafusos da frente segurando, o peão ele fazia esse trabalho aqui assim, ó. Ele faz esse pequeno joguinho. Então aí ali o eixo que vem do motor patinava na engrenagem que vem pro eixo do disco aqui. Bora lá agora utilizar e fazer o test drive. E se ela vier fazer esse problema novamente, vamos estar mostrando pra vocês aí, beleza? E bora que bora.